tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma interpretação de texto. No caso, o texto é Memórias de um Aprendiz de Escritor, de Moacir Scler. É um relato de memórias, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver o primeiro slide, um pouco sobre a vida do autor. Moacir Scler nasceu em 23 de março de 1937. Ele é filho de imigrantes de origem judaica. A família dele chegou ao Brasil em 1904. E desde a infância ele já demonstrava um grande interesse pela literatura. Ele começou seus estudos no colégio judaico, onde a mãe dele lecionava. Em 1943, que ele começou os estudos. E esse colégio se chamava Yiddish. Yiddish é a língua falada pelos judeus. Embora ele gostasse muito de escrever e de ler, ele se formou em medicina. Ele trabalhou em saúde pública e foi professor universitário. Mas, ao mesmo tempo que ele exercia a profissão de médico, ele escrevia. Sua obra é prolífica. Isso quer dizer o quê? É enorme. Contos, romances, ensaios, literatura infantil e crônicas. As crônicas ele publicava nos jornais, nos melhores jornais do Brasil, São Paulo principalmente. Foi o 7º ocupante da cadeira 31ª da Academia Brasileira de Letras. Ele entrou para a academia em 31 de julho de 1903. Ele ganhou vários prêmios literários e teve vários livros publicados no exterior. Eu não coloquei o nome dos contos, romances, ensaios, literatura infantil e crônicas, porque era infinito. Quando eu fui olhar a bibliografia, eu me assustei de tanta produção que tinha. Então, vocês podem estar pesquisando isso se tiverem interesse. Esse conto, ele é um relato de memórias. O que é um relato de memórias? São histórias contadas em primeira pessoa que foram gravadas na memória desta pessoa que está contando, no caso, o Moacir Scler. No contexto literário, o escritor, ao contar suas memórias, torna-se o narrador, em primeira pessoa. E ele recria, a seu modo, o real. Outros escritores brasileiros escreviam também relatos de memórias, Fernando Sabino e Tatiana Belinsky. Tatiana Belinsky, com o livro Transplante de Menina, que inclusive eu tenho, se alguém quiser emprestado, eu posso estar emprestando. E Fernando Sabino, O Menino no Espelho. Agora, vamos ver esse nosso texto, né, o Aprendiz de Escritor. No começo, ele fala que, quando ele se lembra de alguma coisa, que desde pequeno, ele gostou sempre de escrever. Sempre lembra dele escrevendo. E quando ele está falando de que lembra dele escrevendo, ele cita vários livros da literatura infantil. Não só nacional, como internacional. Então, Saci Pererê, muitos de Monteiro Lobato, o Neguinho do Pastoreio, mas também ele cita o Tom Sawyer, livros de literatura infantil, não só nacionais, internacionais também. Aí ele fala que a palavra verdade é muito relativa para um escritor de ficção. O que é ficção? É história inventada. Não ficção é a realidade. E ficção é a não realidade. Então, essa palavra verdade, ele fala que é muito relativa. Isso tudo no texto. E no texto aparece uma história do avião que está para cair. E aí aparece o menino, que os outros o taxam de mentiroso, que fala, olha, esse avião caiu perto da minha casa, e conta detalhes, que o avião incendiou-se, aconteceu isso e aquilo, e depois ele foi taxado de mentiroso, né? Por quê? O avião não tinha caído. Chegou alguém e falou que o avião tinha aterrissado, tudo bem. Só que esse menino não estava mentindo, ele era criativo, e ele estava relatando o que sua imaginação criou para aquela cena do avião, a história do avião que estava com dificuldades de aterrissar. Ainda no texto, fala de profissões. Fala que o pedreiro trabalha com trena, tijolo, areia, o arquiteto
com prancheta, lápis, transferidor, o professor com giz, e que o escritor trabalha com as palavras. E como as outras pessoas olham o escritor? Olham dessa forma. Uma vez o escritor estava na sua casa sem fazer nada, e o vizinho pergunta a ele: o que você está fazendo? Está descansando? Não, estou trabalhando. O vizinho ficou intrigado. Aí ele foi mexer com umas plantas no quintal e o vizinho pergunta: está descansando? Está trabalhando? Não, estou descansando. Porque o trabalho do escritor é pensar, imaginar, escrever. É um trabalho silencioso e criativo. E não um trabalho material, concreto, de você ir lá, mexer em alguma coisa, fazer alguma coisa concretamente. Você vai fazer alguma coisa. Vai sair um texto que é concreto. Só que para realizá-lo, você utiliza a imaginação, a criatividade, o pensamento, você fica em silêncio. Então, a sociedade, em geral, pensa que o escritor não é profissão. Aliás, que pensam isso, às vezes, do professor. Ah, você é professor? E no que mais você trabalha? Professor é uma profissão, né? Aí, no final do texto, fala: as palavras não são tudo. A emoção é que conta. A emoção, as ideias, as lembranças. Então, na verdade, só existem essas palavras porque por trás delas existem a emoção, as ideias e as lembranças, para que a pessoa possa materializá-las em palavras. Bonito isso, né? Agora, o que é esse texto? Esse texto é um exercício da metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem é, por exemplo, eu faço um filme, e nesse filme eu mostro como se filma. Eu estou falando da linguagem que eu estou usando. Eu estou usando o cinema e estou falando dessa linguagem do cinema. Eu faço uma peça teatral e nessa peça eu explico, ou nessa peça nós estamos montando uma peça. Então a peça é um espetáculo que mostra a montagem do espetáculo. E nesse texto ele fala o que é a arte de escrever. Então ele está fazendo uma metalinguagem da escrita. Ele está explicando o próprio código, que é a escrita. Vamos ler isso aqui, ó. A metalinguagem é a linguagem que descreve sobre ela mesma. Ou seja, ela utiliza o próprio código para explicá-lo. Então, eu utilizo as palavras para explicar como eu trabalho com as palavras. Eu utilizo o cinema para mostrar como eu faço um filme. Eu utilizo o teatro para mostrar como eu crio ou faço uma peça. Vale lembrar que utilizamos muito a metalinguagem no cotidiano. Quando perguntamos o significado de determinada palavra, estamos usando a função metalinguística, que é uma função que vocês vão aprender no primeiro ano do ensino médio, quando vocês aprenderão as funções da linguagem. Além disso, ela é usada no cinema, nas artes visuais, na literatura e na publicidade. Espero que vocês tenham gostado do texto, que vocês tenham entendido e consigam fazer o estudo do texto e a linguagem do texto. Até o próximo vídeo. Tchau, alunos!